Muito boa tarde a todos. Eu devo dizer que isto para mim é completamente novo, é uma emoção nova. Disseram que devíamos falar de emoções, eu não sei quem é que se deve emocionar, se eu ou se vós. Vamos ver se os dois, mas não demasiado. E eu venho contar-vos a história isto devia mudar e não muda. É o da direita, sim. É possível mudá-lo daí? Do Francisquinho. O Francisco, que tinha 3 anos, foi o nosso doente mais novo a receber um coração novo. E veio aqui 2 ou 3 dias depois do coração. É assim mesmo. Ao fim deste tempo, quem entrou a morrer tem esta qualidade de vida imediatamente. Ele só tinha 3 anos. Mas a história dele tem que, quando eu apontar para aí, tem que me passar, se faz favor. A história dele tem emoções fortes. A Ana, a mãe dele, estava sentada sozinha no quarto do hospital a contemplar o filho, que dormia com os lençóis bordados debaixo do queixo. Olhou fixamente para a tela da TV em branco e perpassaram na sua mente fragmentos das palavras do médico. Danos do miocárdio, irreparáveis. Transplante. Tentou fechar os olhos para a questão que estava tentando fazer caminho nos seus pensamentos. Impotente para detê-las, por mais tempo as palavras saíram. Porquê ele? As lágrimas rolaram-lhe pela face, mas não lhe trouxeram conforto. Ora bem, esta história começou há muito mais tempo. Começou no dia 3, na noite de 2 para 3 de dezembro de 1967, em Cape Town, quando o professor Barnard, pela primeira vez, pôs um coração humano num doente. Este doente, que vem aqui na cama, sobreviveu apenas 18 dias. Mas foi o início da história. Uma história bonita. É uma história que tem tido muitíssimas réplicas, isto é, o registro da Sociedade Internacional de Transplantação, que mostra que no mundo fazem-se hoje 4.000 a 4.500 transplantações por ano. Isto é um registro voluntário, provavelmente a maior parte nem sequer está ali no registro. Mas que tem uma história boa. Estes doentes vêm muito doentes. Teoricamente não deveriam sobreviver mais do que 1 ano. Nós não temos um cronómetro para contar o seu tempo de vida. E vivem, 50% vivem 10 anos, alguns mais de 20 e até mais de 25 anos. E com boa qualidade de vida, como mais adiante direi. Em Portugal, a primeira transplantação cardíaca foi feita por este homem, que todos já ouviram falar, certamente dele, o professor Queiroz e Melo, em Santa Cruz, que o fez em 18 de fevereiro de 1988, e logo a seguir outros 2 hospitais iniciaram este processo da transplantação cardíaca. Quando eu cheguei a Portugal, a Coimbra, em 1988, havia 3 centros, mais do que suficientes. Contudo, o número de cirurgias que se faziam era relativamente pequenas. Ora, nós estamos, e não era por falta de órgãos, nós estamos num país onde, todos nós que estamos aqui, suponho que não há nenhum que tenha feito, que tenha dito em vida que não quer ser, será potencialmente um dador de órgãos quando a morte chegar. E nós estamos muito bem a nível europeu. Nós somos, depois da Espanha, o 2º país com o maior número de dadores por milhão de habitantes. 30 por milhão de habitantes. Nós somos mais ou menos 10 milhões, dá 300 doadores por ano. 300 corações, 300 vezes 2 pulmões, 300 fígados, 300 vezes 2 rins, pâncreas, intestino, enfim, tudo isso. Alguns saem com metade do peso daquilo que chegaram lá. O próximo, se faz favor. Ora bem, em Portugal, portanto, durante muito tempo, fizeram-se apenas cerca de 13 transplantes por ano, que era uma coisa que não satisfazia as necessidades. E por isso nós fomos verdadeiramente obrigados, há 9 anos atrás, vai fazer 9 anos daqui a um mês, a fazer a primeira transplantação cardíaca em Coimbra. E este senhor, o Sr. João Duarte, foi o primeiro. Este senhor mandou-me chamar, nós já estávamos a reunir uma lista para iniciar, ele mandou-me chamar e dizer assim: eu necessito muito, Sr. Professor, eu quero ser transplantado, mas não quero ser o primeiro. Não quero ser o primeiro. A emoção. 15 dias depois, nós continuávamos a acumular, porque nós temos um órgão que depois temos que escolher o doente para o qual aquele órgão é melhor. Uns maiores, outros mais pequenos, uns mais pesados, uns homens, outros mulheres, um de grupo A, outro de grupo B.
E ele, 15 dias depois, estava tão doente, mandou-me chamar. E eu disse, vai desistir. Chegou, faça, hoje, eu quero ser o primeiro. Era assim. E tive, eu e a minha enfermeira-chefe, que está aí, tivemos que o agarrar da cama e pô-lo na maca para transferir para o nosso serviço. Tal era a situação do doente. Vejam-no 2 dias depois da cirurgia. Ora, a transplantação cardíaca é uma coisa muito simples. É realmente, tecnicamente, muito simples. É uma... Se voltasse atrás um pouquinho, é apenas, isto é o coração tirado, aqui é o coração colocado, são 1, 2, 3, 4, está lá outra atrás, 5 suturas. Nada de especial para quem faz cirurgia cardíaca, muito mais complexa todos os dias. Mas vejam a emoção que é do cirurgião ver. Isto é um tórax, no sítio onde estava o coração. Este doente está vivo, mas não tem coração, naquele momento. O coração dele está na mesa ao lado, vindo do outro lado. Pode ter sido a 300 ou 400 km de distância, já falarei mais disso. Desde então, nós transplantámos 205 doentes, até dezembro de 2011, de várias idades, e aquilo que fizemos principalmente foi que no país, de 13 em média por ano, o próximo, se faz favor, tem uma linha, passámos para 50 por ano, que é mais ou menos a necessidade. E em 9 anos nós ultrapassámos todos os outros que já tinham, de facto, 20 e tal anos de experiência. O próximo. E com isso não estamos exatamente à frente da Europa, mas nós estamos muito próximos da Espanha, com 4,7 por milhão a seguir, há várias bolinhas, menos do que a Espanha, menos que a França, menos que a Austrália, menos que a Noruega, mas muito mais que a Inglaterra, que a Dinamarca, que a Holanda, que a Suíça, que a Itália. Enfim, estamos aí no meio. Não era mau o Sr. Manuel Pureza, se nós na economia, na educação, em tudo, estivéssemos mais ou menos no meio da escala na Europa. O próximo, se faz favor. Ora, voltemos ao Francisquinho. O Francisquinho, infelizmente, já não está connosco. Faleceu. De uma outra doença. Não foi do coração, mas foi causada pelo transplante. Porque o transplante, pelas medicações que necessitam, trazem problemas. E ele teve um linfoma, um tumor maligno do sangue, e acabou por falecer. Uma coisa súbita, em 15 dias. Em 15 dias apareceu, tornou em coma e faleceu. Mas a sua história ficou. Este outro dos nossos doentes não chegou a sair do hospital. Teve 6 meses connosco. Até celebramos a sua festa de aniversário juntamente com a equipe. Aprendemos muito com ele. Muito. A alegria que ele tinha de viver. Ele sabia que estava muito doente. Talvez não saísse do hospital, mas tinha uma grande alegria. E esta outra senhora que vemos aqui, que não conhecem, mas que me encontrou aqui há uns tempos em Aveiro. Eu fui fazer uma palestra sobre o Serviço Nacional de Saúde e ela lá do meio disse: eu fui transplantada há 9 anos, quase 9 anos, tenho 8 e tal. 8 e tal. E o que é que isso lhe serviu? Já vi a minha filha casar, já vi o meu neto nascer. É suficiente para algumas pessoas, isso. Ela pode fazer uma vida normal, mas o que era importante, já viu a sua filha casar e o seu neto nascer. Ora bem, isto é o que acontece no registro internacional também. 95% praticamente das pessoas não têm limitações a seguir à transplantação. Algumas necessitam, as amarelas, necessitam de alguma assistência, e aqui uma barra muito pequenina, menos de 1%, necessitam de assistência total. É uma vida, é uma nova oportunidade de vida, que alguns aproveitam, que outros não aproveitam. Nos 205 nós temos vários exemplos, os que aproveitam muito, que a vivem intensamente, às vezes demasiado intensivamente, e outros que a não vivem, não sabem aproveitar a segunda oportunidade que tiveram. Agora vamos falar de outros agentes daqui. Os corações que recebemos vêm de todos os lados do país, vêm-nos aqui. Desde Porto, Guarda, Vila Real, Viseu, Leiria, Lisboa, do Algarve. Distâncias várias, nós vamos a seguir, se faz favor. A equipe vai para os lugares mais longe de helicóptero, para os mais perto vai de carro. O coração vem numa malinha cercada de gelo, tal como a carne, o bife que nós compramos no talho, que pomos em casa para conservar para o dia seguinte. Aqui é só para conservar no máximo 4 horas. Isto é, entre o momento em que a gente começa a ter algo de um lado e acaba do outro, não pode ir mais de 4 horas. Se for mais do que isso, ele provavelmente já não funcionará. Sim. Mas isto tem custos.
Aqui há meia dúzia de anos veio esta notícia. Em 2006, 4 pessoas morreram em acidente de aviação em missão médica. Uma equipe francesa ia recolher um fígado para transplante. Morreram eles. Não sei se já morreu o doente, morreu certamente o dador, que estava morto, ou o dador. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas mais próximo de nós, sempre se faz favor, viram aqui há 2 ou 3 meses um avião que caiu em Espanha que transportava um coração ido do Porto. Veio uma equipe que vinha de Santander, ou melhor, vinha de Santiago de Compostela, veio ao Porto recolher um coração, foi levá-lo a Santander e depois, quando regressou de Santander para Santiago de Compostela, morreram os 2 tripulantes do avião. Esse coração foi-nos oferecido para um doente que nós tínhamos à espera. Infelizmente para aquela equipe, não pôde ser utilizado. E estes que vieram de Espanha para utilizar para outro doente que sobreviveu, que beneficiou, morreram. Eu espero que isso não aconteça, nem a mim, nem a nenhum dos integrantes da equipe. Mas há uma emoção quando vão também. Eu vejo-os sair e vejo-os chegar. Às vezes vou eu e também os vejo da janela a acenar-me, a dizer adeus. Ora bem, isto tem um custo. Tem um custo para a economia nacional. Na tabela dos atos médicos, o transplante cardíaco está valorizado em 53 mil euros. É quanto custa a intervenção. É pelo menos quanto o Estado calcula que custa a intervenção. E depois, não o anterior, se faz favor, e depois tem o custo de manter o órgão vivo. 15 mil, 9 mil, 9 mil, 8.700, 9.500, 9.400 euros por ano. É importante que o cidadão que recebe, este como qualquer outro cuidado médico, tenha a noção do que custa. Porque a maior parte dos nossos 1.700 doentes que operamos por ano não faz a mínima ideia de quanto é que aquilo custa. E alguns não o aproveitam e estragam. Continuam a fumar, continuam a beber, continuam a fazer vidas que não deviam fazer. E não têm essa noção. Eu não estou a sugerir que seja necessário que eles o paguem, mas é preciso que tenham a noção. É por isso que a fatura virtual que vem aí é tão importante. Ora bem, o próximo, se faz favor. Sim, a seguir, faz favor. A seguir. Estes também têm emoções, e nós temos emoções quando vemos as fotografias deles. E eles têm essa noção dos custos que nós temos. E pedem-nos, naturalmente, pedem-nos para contenção de custos. Como sabem, recentemente houve aquela história da Comissão Nacional para a Ética nas Ciências da Vida, que disse que, em alguns casos, talvez não valha a pena gastar tanto dinheiro. E claro que as pessoas dizem assim, qual não vale é a vida humana? Vale. Simplesmente é preciso, às vezes, nos considerarmos que aqueles 100 mil euros que foram referidos e que dão para mais 3 anos de vida, 3 meses de vida, podiam dar para tratar muitos doentes. Eu sei que, enfim, nem todos os políticos pensam exatamente da mesma maneira, mas isto não é tão simples quanto parece. E cada vez que nós decidimos este doente é um doente para transplantação ou não, as guidelines internacionais, as diretrizes dos órgãos científicos dizem, entre outras condições para ter um transplante, para ser listado para um transplante, é preciso que o doente o mereça. E vem entre aspas, porque este merecer, obviamente, não tem nada a ver se ele é rico, se é pobre, se é de boas famílias, se não é de boas famílias. Mas ele tem que, pelo menos, dar a noção de que um órgão que não tem valor, melhor, tem um valor que não é calculável, não pode ser entregue a qualquer pessoa que não dê pelo menos alguma garantia de que toma conta dele. E por isso que nós fazemos questão sempre de falar com o doente e falar com a família do doente e quem vai acompanhar o doente numa longa entrevista antes de o aceitarmos para a transplantação. A seguir, faça favor. Ora bem, isto tem tabelas. Isto também, infelizmente, não é assim uma decisão que o médico toma. Olha para o doente, gosta da cara, não gosta da cara, este merece, este não merece, entre comas, naturalmente. Isto tem algoritmos, pode ir passando. Tem algo, eu não vou descrever isto tudo, tem que ver com os determinantes da doença, a medição dos benefícios para a saúde, a procura, os preços, os custos, em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, o doente tem que pagar tudo. Se não tem, não merece. E isso é uma coisa que eu não gostaria de fazer aqui, infelizmente. O doente não tem que pagar nada.
E, portanto, o merecimento não tem nada a ver com esses aspectos. Mas há tabelas feitas pelas sociedades internacionais, por autores internacionais, que nos ajudam a decifrar. Mas é uma decisão muitíssimo difícil. Mesmo sabendo este doente não tem nenhuma condição para conservar o órgão e, portanto, não merece, entre comas. É muito difícil, naturalmente, para qualquer pessoa tomá-lo. E, contudo, nós temos a noção de que não o podemos dar a todos, até porque não há órgãos para todos. O próximo, se faz favor. Ora, portanto, nós temos aqui várias questões, por exemplo, até onde poderemos suportar esses custos. Os custos totais da medicina também. Quem deve pagar, devem estar disponíveis para todos. Tudo isto relacionado com aquilo que vos tenho vindo a dizer. Uma outra face disto, tenho gostado de dizer que os órgãos são de valor incalculável. Não existem em todo lado. Não é como uma cirurgia vulgar onde a gente põe uma válvula dentro, vai à prateleira, escolhe o número 21 e põe lá. É quando o doente precisar, é no momento em que nós destinamos aqui. Estamos a estar à espera, e alguns doentes morrem antes de chegar o órgão que os vai salvar. Ora, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, a maior parte dos nossos cidadãos são de acidentes de viação, ou eram de acidentes de viação, resultou nisto. Talvez um único plano que algum governo nacional conseguiu levar com sucesso até ao fim. De facto, era suposto que numa década, desde 2000 a 2010, reduzimos a mortalidade na estrada em 50%. E reduzimos-la em 52%. Ótimas notícias, excelentes notícias. Mas, o outro lado da questão. É evidentemente que ninguém vai estar a querer que alguém morra na estrada, que é para o outro. Até porque, normalmente, o que tínhamos era gente jovem que morria na estrada e depois dávamos o coração, já não digo velhos, mas doentes de meia idade, normalmente, para fazer isso. Não como o outro pequenino, mas doentes muito mais velhos. A seguir, ora bem, nós podemos fazer alguma coisa. Por exemplo, nós fomos pioneiros aqui em Portugal a fazer uma coisa. Aceitar corações que não eram completamente bons. E sempre se disse isto, nós temos que dar um coração bom para substituir um coração doente. Não podemos substituir um coração doente por um coração bom. E depois nós fizemos alguns corações que não eram bons, não eram assim tão bons. Tinham umas pequenas mazelas, nós podemos, na mesa, enquanto ele está, tão fácil até fazer, até podemos sentar-nos e fazer ali, conservar umas válvulas que estavam por dentro. Foi isso que fizemos. Reparámos várias válvulas mitrais em quatro, agora já 5 corações, que já foram descritos internacionais e que servem para outros, internacionalmente, servem para outros aprenderem também. A seguir, se faz favor. Ora bem, esta é uma história que parece assim um bocado macabra. Quem não quiser fazer parte dela, pode fazer parte do Registro Nacional de Não Dadores. Se tem objeção à doação dos órgãos de transplante, se não concorda com a doação, onde e em que centro da saúde. Mas lembrem-se, a lei não o diz, mas devia dizer. Se eu disser que não quero dar os meus órgãos a ninguém, eu não mereço receber os órgãos de alguém. Isso é um merecimento que ninguém tem dúvida aqui. Faça favor. É um desmerecimento. Ora bem, uma noite, uma Catarina recebeu um telefonema no hospital. O seu filho de 17 anos tinha sido vítima de um acidente de viação e entrou em estado crítico. Quando ela chegou, foi-lhe dito que estava em morte cerebral. A mente da Catarina entrou em evolução. Isto não pode estar a acontecer. Diz sempre, não pode estar a acontecer comigo. Disse ela para si mesma. Mas tinha acontecido. Quando ia entrar no quarto, o médico disse-lhe que viria falar com ela dentro de alguns minutos para conversar sobre a doação de órgãos. Silenciosamente, a Catarina balanceou a cabeça e caminhou para o quarto para ver o filho, por reticências, o filho morto. Um dia, se isso vos acontecer, lembrem-se desta história. A seguir, faz favor. Felizmente, o nosso Registro Nacional de Não Dadores só tem 33 mil registros. Significa menos de 0,5% da população portuguesa. Nós somos um povo generoso, apesar de tudo. E por isso, nem precisaríamos destas campanhas, mas elas estão na rua. Coimbra está cheia de cartazes como o da esquerda, que diz assim: doar um rim faz bem ao coração. Isto não se aplica ao coração. Aplica-se que é possível um de vós, se tiver um filho que precisa de um rim, temos 2, se estiverem bons, podemos perfeitamente dispensar outro. Se dermos esse rim, faz bem ao nosso coração. Ao nosso e ao do nosso filho. Seja, portanto, um dador de órgãos. E para terminar, a doação de órgãos é uma forma peculiar de testemunho da caridade. Uma época como a nossa, com frequência marcada por diversas formas de egoísmo, torna-se cada vez mais urgente compreender quanto é determinante
para uma correta concepção de vida, entrar na lógica da gratuitidade, disse Bento XVI. É, enfim, um símbolo religioso, mas é sobretudo um símbolo de ética do próximo. E, portanto, termino a dizer que realmente a transplantação cardíaca é uma nova oportunidade de vida para quem o recebe. E é também uma nova oportunidade de vida para quem o dá, mesmo que seja para além da morte. Muito obrigado.